um grande personagem que é um exemplo dos crentes, dos adeptos do livro, ou seja, dos crentes que já eram adeptos do Evangelho e da Torá, ou do Evangelho ou da Torá, e depois continuaram na crença ao crer em Muhammad como o último mensageiro de Deus a quem foi revelado o Alcorão. Muitos são os exemplos e muitos são os episódios que ocorreram ainda na vida do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e que testemunham que Muhammad é um verdadeiro mensageiro. Este personagem é um grande companheiro dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e ele mesmo conta a sua história. Este é Abdullah ibn Salam, radiyallahu ta'ala anhu. E ele era dos rabinos judeus, ele era daqueles que conheciam a Torá. E os judeus em Medina reconheciam que ele era um dos mais sábios entre eles. E Abdullah ibn Salam, ele conta a sua história e diz: quando o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, chegou em Medina, as pessoas foram ao seu encontro. E as pessoas diziam: Qadima Rasulullah, Qadima Rasulullah, Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O mensageiro de Deus chegou. Então eu fui junto com as pessoas para observar, para ver o que esse homem falava. E aí ele diz: فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. Ele diz assim: e quando eu observei a face dele, quando eu olhei para ele, eu vi e eu reconheci que a face dele não é a face de um mentiroso. Ele não tem cara de mentiroso. E aí depois ele conta que a primeira palavra que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse para as pessoas quando chegou em Medina: Ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, deu alguns conselhos, disse: difundam o cumprimento da paz entre vós, as-salam, e alimentem as pessoas necessitadas e liguem os laços de parentesco, rezem de noite enquanto outras pessoas dormem, assim irão entrar no paraíso em paz. Tadkhulul jannata bisalam. E Deus Altíssimo seja diz sobre aqueles que realmente conhecem o profeta, que a paz de Deus seja com ele, conhecem e reconhecem que Muhammad é um mensageiro de Deus. Ele diz assim no Alcorão Sagrado: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Esse é o exemplo de Abdullah ibn Salam. A tradução aproximada desse versículo: aqueles a quem concedemos o livro o conhecem. Aqueles que têm o conhecimento do livro conhecem que Muhammad é mensageiro de Deus, assim como conhecem aos seus próprios filhos. Ou seja, uma pessoa distingue entre o seu filho e entre outras crianças. É impossível uma pessoa não reconhecer quem é o filho ou os filhos dele numa multidão de crianças. Eles sabem que Muhammad é mensageiro, assim como eles conhecem e reconhecem os seus filhos entre outros filhos, outras crianças. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Em outro versículo, Deus Altíssimo seja diz: vistes, se ele vem de Deus, se esse Alcorão é da parte de Deus, é revelação de Deus a Muhammad, e vocês descreem, e uma testemunha dos filhos de Israel, entre parênteses, como Abdullah ibn Salam, e uma testemunha dos filhos de Israel, creem similar a ele, ou seja, a Torá. E aí depois ele crê que o Alcorão é livro de Deus também. E vocês se ensoberbecem, e vocês se recusam e rejeitam essa mensagem. Aí depois Deus sela o versículo dizendo: Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Deus não guia àqueles que são injustos. E é narrado também que Abdullah ibn Salam, quando se tornou muçulmano, pediu ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que reunisse os judeus sem ele estar presente.
E aí o profeta alayhi salatu wassalam fez isso e perguntou aos judeus: o que vocês consideram Abdullah ibn Salam entre vocês? Aí eles disseram: A'lamuna wa ibnu a'lamina wa khayruna wa ibnu khayrina. Ele é o mais sábio entre nós e ele é o melhor entre nós. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse para eles: e se ele testemunhar que eu sou o mensageiro de Deus e reconhecer isso? Aí eles disseram: longe dele fazer isso, jamais ele vai fazer. Aí Abdullah ibn Salam aparece e diz: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eu declaro que não existe divindade que merece adoração a não ser Deus. Declaro que Muhammad é seu mensageiro. Então o profeta pergunta: quem é Abdullah ibn Salam para vocês? Eles disseram: é o pior entre nós. E Abdullah ibn Salam conclui e se dirige ao profeta, que a paz de Deus seja com ele, e diz para ele: é isso que eu temia, ó mensageiro de Deus. Isso que eu temia que eles fizessem. Então esse é um episódio que nos mostra a verdade, que quem conhece, isso é que eu temia que acontecesse. هذا الذي كنت أخاف. Essa é a história de Abdullah ibn Salam, um exemplo dos crentes, dos adeptos do livro. Alguém que tinha o conhecimento da Torá ou do Evangelho e tinha o pleno conhecimento de que Muhammad é um mensageiro de Deus conforme o anúncio da Torá e do Evangelho, e quando ele viveu essa profecia, viveu a realização dessa profecia, ele acreditou em Muhammad e seguiu a ele como mensageiro de Deus, aderindo à religião de Deus, al-Islam.